irmãos, mais uma vez estamos aqui para trabalhar com os homens, né? Homens de valor, homens ao máximo, né? Estamos caminhando aí para atingir, né, esse máximo nosso em Canaã. Nos outros vídeos que nós tratamos aqui, né, nós começamos com uma sentença forte. Depois você veja aí esse vídeo, muito bom, porque lá nós tratamos daquela lista de pecados que Paulo nos apresenta, né, em 1 Coríntios, capítulo 10, aonde fala da imoralidade, né? Depois nós continuamos num outro vídeo chamado Impedidos de Entrar em Canaã, né, a parte 1, né, de 2, e onde nós trabalhamos ali a cobiça e a idolatria, né, para que você tenha um contexto geral dessa situação. E hoje nós vamos continuar com o tema Impedidos de Entrar em Canaã, com a parte 2 de 2, finalizando então esse estudo inicial. E aqui nós vamos trabalhar então mais esses dois últimos pecados da lista de 1 Coríntios 10. E nós vimos, irmãos, que para Deus, né, Canaã, cidade de Canaã, sempre foi um símbolo da vida humana vivida no seu potencial, né, no todo o seu potencial. E aonde o povo de Deus conseguiu atingir o seu máximo, atinge o seu máximo, porque Deus tinha preparado aquilo para eles, né? E Canaã, então, foi a terra da promessa, não é, irmãos? Foi a terra da promessa. E é um lugar onde grandes promessas de Deus ali aconteceu, né, para os israelitas, e também foi um lugar preparado para eles, né, e para se chegar lá houve-se grandes desafios, né, irmãos? E Canaã, então, é visto biblicamente como uma região fértil, né, uma região boa para se viver, onde se tem muitas vantagens ali, por exemplo, bons acessos por terra e pelo mar. Olha que lugar especial, não é? A conquista de Canaã, meus irmãos, não foi fácil, nós sabemos disso, né? Tanto é que para nós atingirmos o nosso potencial como homens, diante desses estudos que estamos fazendo, né, dentro de homens de valor, nós vemos que também é difícil, não é, irmãos? É difícil, mas é possível, porque é Deus que nos sustenta. E aí nós temos que, sozinhos, nunca teríamos conquistado Canaã. Nunca o povo teria conquistado a terra de Canaã sozinho. O que teve que acontecer, irmãos? Teve que ter fé em Deus. A conquista pôs à prova a sua fé, né? A fé daquele povo em Deus. E é o que nós necessitamos. E para começar esse estudo de hoje, irmãos, dentro deste contexto, gostaria de ler o Salmo 63, versículo 8, que diz o seguinte: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me sustenta, a tua destra me ampara. Numa outra versão diz: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. E é isso que nós necessitamos, irmãos. Eu gostaria de orar para que Deus abençoasse este momento e esse aprendizado fosse algo muito importante para nós nessa caminhada. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por este momento, por esta oportunidade, ó Pai, de sermos ainda homens ao máximo com a Tua ajuda, Senhor, com a Tua orientação, com o Teu poder, com o Teu estudo. Pai, o Teu versículo diz: a minha alma te segue de perto. É o que nós desejamos, ó Pai, é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Andar muito próximos do Senhor, ó Deus. E também diz que a Tua destra me sustenta. Então a Tua mão, ó Pai, nos guia na liderança dos lares, ó Pai, na liderança das igrejas, ó Deus, aonde estivermos, ó Pai, principalmente nos ajude, ó Pai, a se tornar homens ao máximo, e possivelmente mulheres que estejam assistindo, ó Pai, também sejam abençoadas e sejam mulheres ao máximo. Deus, obrigado, ó Pai, por esta oportunidade. E aqui nós vemos que, no tocante a este assunto, né, de impedidos de entrar em Canaã, nós vemos que pecado é sempre pecado, não importa o nome que a gente dê para ele, né? Pecado é sempre pecado. Teve uma pessoa que disse que o pecado ele é um amortecedor da alma, né? Eu achei interessante. O pecado ele é um amortecedor, né? Você às vezes está em cima dele ali, mas está tudo tranquilo, né? É um amortecedor da alma. E isso a gente deve ficar atento para que percebamos isto, não é? Em 1 Coríntios 10, nós
temos uma lista lá dos principais os cinco principais pecados, né? E eles são cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova e murmuração. Tudo isso trouxe tristes consequências, né? E vimos aí exemplos como Sansão, como Davi, entre outros, né? E esses pecados se aplicam aos homens de hoje, não é isso? Né? A Bíblia ela é contemporânea. E isso a gente vê como, né? Muitos homens desenvolvem o seu potencial em várias áreas, mas se torna limitado em outras. E esse limitado em outras, às vezes, é por questão de pecado, onde precisamos acordar e atentar sobre esse amortecedor da alma. E todos se acham dominados por desejos, por apetites, paixões, tentações. Isso aí, todos nós estamos expostos, não é isso? E isso traz sérios estragos a nós, como seres humanos, como homens. E impede-nos de se tornar como Deus deseja que sejamos, né? Que Deus deseja que sejamos homem ao máximo, né? Então isso se torna um pouco difícil por conta destes pecados que estão presentes nas nossas vidas e precisamos estar atentos, né? Esse é apenas um alerta. Esses estudos vêm para nos ajudar a atingir esse potencial, não é isso? Um ajudando o outro, né? Vamos orar, vamos trabalhar para que cheguemos na nossa Canaã. E aí, irmãos, Deus diz que os vencedores irão assentar-se com Ele no trono, mas apenas aqueles que concluem com êxito a carreira espiritual. Então temos que estar atento a isso, irmãos. Todo mundo tem a oportunidade de cultivar ao máximo o seu potencial. Então vamos fazê-lo. Muitos estão morrendo num deserto pessoal hoje, atolados num lodo moral, que a gente está vendo aí a distorção dos valores morais e perdendo gloriosas bênçãos do Senhor. Vamos atentar a isso. E hoje nós vamos trabalhar o que nessa série Impedidos de Entrar em Canaã, parte final, né, 2 de 2, seria pôr o Senhor à prova, é o quarto pecado, né, pôr o Senhor à prova. O que seria isso? Vamos ficar atentos a este também. Pôr o Senhor à prova é quando, por exemplo, pediam a Jesus, por ocasião ali da crucificação, que descesse da cruz. Já que ele era Deus, por que você não sai daí e salva a todos, não é? E aí vem a pergunta, né? Ali eles estavam pondo o Senhor à prova. Se você é Deus, desce. Mas aí vem uma questão. Jesus poderia descer da cruz antes de tudo estar consumado, irmãos? Não. Isso daí é pôr o Senhor à prova. Pôr o Senhor à prova é pedir que Ele faça algo contrário à sua vontade. É pedir que Deus faça algo contrário à sua vontade ou ao seu caráter. Olha o perigo, irmãos, de pôr o Senhor à prova. Muitos agem da mesma forma, cobrando de Deus outro meio de salvação que não seja a cruz, que não seja o que diz a palavra. Olha só aqui, irmãos. Quem não é correto nos negócios, né, e cobra de Deus que lhe abençoe, lhe dê prosperidade, isso é pôr o Senhor à prova. Há pessoas vivendo na promiscuidade, mesmo de forma consciente, isso é pôr o Senhor à prova. Há conflitos há filhos que rejeitam a orientação espiritual dos pais, e isso é pôr o Senhor à prova. O crescimento na igreja, por outros meios que não seja a palavra e a oração, e isso é pôr o Senhor à prova. Desejar os benefícios da salvação, principalmente nesse tempo agora, né? E ao mesmo tempo viver nos prazeres do pecado. E isso é pôr o Senhor à prova. É você pedir algo contrário à vontade de Deus. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado com isso, né? Até vindo para cá, eu vi uma frase num carro, dizendo atrás assim, que Deus me abençoe na reta ou na curva, no sol ou na chuva, e enquanto eu estiver acelerando. Amém. Olha só, irmãos, enquanto eu estiver acelerando, esse é pôr o Senhor à prova. Existem regras de trânsito, existem meios de direção defensiva, e Deus nos deu sabedoria para isso, não é? Então,
olha o perigo de pôr o Senhor à prova, meus irmãos. E esse pecado nos impede de entrar em Canaã, onde tem o máximo para nós lá, não é isso? E não devemos usar, então, as promessas de Deus contra ele. Esse é uma das piores partes de pôr o Senhor à prova, é usar as promessas do Senhor contra ele, obrigando a fazer ou a nosso favor, né? Acredite que Deus ele tem o melhor para nós. Às vezes não é da nossa vontade, né, aquela resposta, mas é a vontade de Deus para nós. Esse é o ponto, né? E essa coisa é muito séria de colocarmos as promessas de Deus contra Ele mesmo. Daqui a pouco eu vou abordar mais isso. Em Lucas 4:12 diz o seguinte: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Lucas 4:12. E olha só, meus irmãos, Deus não é homem mentiroso e enganador, cuja fidelidade dele precisa ser testada ou aprovada por nós. Certo, irmãos? Deus não precisa provar a sua fidelidade. Olha só esse aqui, onde eu falo de usar as promessas do Senhor contra ele. No Salmo 91, nós temos um momento em que Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e desafiou ele a pular dali. Depois dá uma lida no contexto geral do Salmo 91. E aí você vê lá o quê? Que ele diz que pule, porque o Senhor dará ordem, aos anjos que te guardem. Os anjos te sustentarão nas suas mãos e não te deixará cair. Então, ele usou o Salmo 91 desta forma. Quem? O nosso inimigo, Satanás. E ele diz o quê? Uma citação distorcida do Salmo. Ele trouxe um sentido oposto ao original. Por quê? Porque o Salmo 91, ele aponta para a fidelidade de Deus e exorta o seu povo a confiar nele, plenamente nele. E aí o inimigo tentou fazer desse texto um motivo para Jesus fazer um teste da promessa do Senhor. Deus deixa muito claro a sua fidelidade no Salmo 91. Eu não preciso testar isso, eu preciso acreditar e ter fé, porque ele disse. E aí o nosso inimigo vai lá e usa esse salmo de forma que a promessa do Senhor vira um teste. E Jesus o respondeu bem naquele tempo, não é isso? E aí nós vimos que é fácil então usar uma promessa de Deus contra ele. O Senhor disse, o Senhor prometeu, é promessa do Senhor. Vamos analisar, meus irmãos, cuidado, é um pecado muito sério pôr o Senhor à prova, E aí nós vemos, será que é fácil ou difícil colocar o Senhor à prova no nosso cotidiano? Nós homens aí, trabalhando, nos nossos lares, é fácil ou difícil? Por isso precisamos ficar atentos. Não tentarás o Senhor teu Deus é uma clara exortação. Não cair no grande erro de duvidar da palavra do Senhor, de ser presunçoso ao questionar a fidelidade de Deus, querer submeter o poder divino aos nossos caprichos. É isso que devemos ficar atentos. Os israelitas tiveram uma ação e um poder sobrenatural ali de Deus sobre a vida deles, a favor deles, aonde eles estavam ali naquela peregrinação desde o Egito, não é isso? Agora olha bem, meus irmãos, quando eu pergunto é fácil ou difícil colocar o Senhor à prova? Olha o que aconteceu com o povo de Israel na saída do Egito. Viram as 10 pragas sobre o Egito, certo? Atravessaram o Mar Vermelho, certo? E olha só, o Mar Vermelho foi aberto especialmente para eles. Viram a glória de Deus na nuvem. Foram guiados por uma coluna de fogo no deserto, alimentados com maná e codornizes. E ainda assim, duvidaram da fidelidade do Senhor. E ainda assim,
duvidaram dessa fidelidade e fizeram o quê? Colocaram o Senhor à prova. Nos trouxe para esse deserto, mas para nos matar de sede. Olha isso, irmãos. Se isso aconteceu, se eles viram tudo isso, o mar vermelho se abrindo, Deus em nuvem, maná, e ainda acontecer isso, temos que ficar atentos, meus irmãos. Muito atentos. Às vezes, em pequenas atitudes e situações do cotidiano, acabam colocando o Senhor à prova, meus irmãos. Muitos pedem prova da existência de Deus em determinados momentos da vida, né? Às vezes acontecem coisas em determinados momentos onde Deus, nós queremos questionar Deus, né? E nós esquecemos de uma promessa de Jesus que diz: estaria com o seu povo todos os dias, né? Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E aí, meus irmãos, W. Hendrickson diz que uma pessoa ora fervorosamente para que Deus lhe conceda saúde. Nessa situação que estamos vivendo, muitos estão pedindo por saúde. Mas aí vem a consequência: mas deixa de se cuidar e observar as regras para uma vida saudável. Né? Nós sabemos as regras que estão acontecendo aí, e se a gente ficar atento, temos que seguir essas regras para nos proteger. E aí poderemos sim pedir a bênção do Senhor. Agora, eu me expor e pedir para que Deus me dê saúde, colocar o Senhor à prova, irmãos. Então vamos ficar atentos, vamos nos cuidar, né? Para se tornar homem ao máximo, nós somos exemplos, né? Nós somos os líderes das nossas casas, sacerdote do lar. Então vamos lá, homens de valor, homens ao máximo, ligar aí o alerta a respeito desse item, né? Vamos tratar, né, este tema e que isso nos permita atingir o nosso potencial em Canaã. Por esse pecado, nós podemos ser impedidos de entrar em Canaã. E um último da lista, tratado por Paulo em 1 Coríntios 10, é murmuração. Murmuração, irmãos. Murmuração é simples de explicarmos, que ele se trata de fazer uma confissão negativa. Né? Murmurar é uma confissão negativa. É um boato, é você sussurrar algo sem sentido nenhum, né? É coisa sem importância, reclamar ali baixinho, né? É queixar da vida, é criticar os outros, isso é murmurar, é achar erro em tudo, é espalhar boatos, principalmente nesse tempo. Então, irmãos, murmurar é algo muito perigoso para nós. E no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele ainda fala sobre o termo maldizente. Nós podemos murmurar e ainda maldizer, né? Está muito ligado. Maldizente significa difamar outros, blasfêmia, né? Não só contra o Espírito, mas podemos cometer blasfêmia contra pessoas, né? Linguagem profana, tudo isso está envolvido ali dentro de murmuração. Tiago, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte, irmãos: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Olha isso, irmãos. Basta uma pequena observação que você fala para alguém. Basta ali uma crítica, né? Basta um comentário sarcástico, às vezes, para incendiar um ódio, uma inimizade e uma grande guerra. Irmãos, temos que tomar muito cuidado. E os homens murmuram, irmãos. Os homens murmuram, às vezes, ali contra o patrão ou contra a empresa, está lá murmurando, depois não sabe por que não consegue uma promoção. Porque às vezes a murmuração ela é escutada, né? Nem sempre ela é baixinha. E aí cristãos murmuram contra o pastor, contra a igreja, né? E aí não sabe por quê e não entende por que os filhos não se convertem ao Senhor. Nós murmuramos às vezes contra a palavra de Deus e não entendemos e queixamos que a nossa fé é improdutiva. Olha isso, irmãos. Não entram em Canaã essas pessoas que murmuram.
são os pecados básicos, esses 5 que nós trabalhamos, né, nessa série, que se refere a toda a humanidade. Tá? São pecados básicos da humanidade, esses 5 são gerais. Causa básica dos homens não atingirem todo o seu potencial. Então, esse é o básico, não é? Deus quer que os homens entrem em Canaã. Por quê? Porque lá tem descanso, lá tem bênção, lá tem sucesso, lá tem capacidade, lá tem autoridade, né? Canaã é terra boa, né? Deus que preparou lá. E muitos estão aí vagueando pelo deserto, definhando por causa de pecados. Vamos analisar, vamos ficar forte, né? Aqueles que estão fortes, vigiem para que não caia. Né? Aqueles que estão detectando alguma coisa, peça ajuda. Nós temos aí os presbíteros, nós temos a igreja, a liderança. Né? Nós estamos prontos a orar e também nós precisamos de oração. Né? Uns intercedendo pelos outros e nos fortalecendo, não é isso? Uma família se pertencer. Então, pertencer, né? Nós pertencemos a quem? Primeiramente a Deus. Depois a nossa família que Deus nos deu, que são todos irmãos em Cristo. E aí, geralmente, nessa murmuração, nós vemos que ela é imbuída de quê? Descontentamento. Quem murmura está descontente. Ele está insatisfeito, normalmente, se queixa, lamenta e normalmente expressa um sentimento de desacordo, né? Porque senão não estaria murmurando, oposição, ira, né? Descaso, porque sempre é uma queixa envolvida, né? Só que o pior de tudo, às vezes, não é nem isso. O pior de tudo é quando a nossa murmuração se refere a Deus como alvo. Às vezes nós murmuramos contra o Senhor, né? Tal do porquê comigo, Senhor. Né? Às vezes nós murmuramos contra o Senhor, reclamamos ali baixinho, né? E aí temos que ligar esse alerta, irmãos. Né? Judas os define da seguinte forma, Judas define murmuração da seguinte forma, lá em Judas 16, versículo 16. Diz o seguinte: esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Olha só, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. Esse é um dos murmuradores. Então, irmãos, temos que ficar atento, né? A ação de um murmurador consiste em quê? Puxar para trás. Normalmente, a ação de um murmurador é puxar para trás. São tipicamente pessimistas, né? Tudo tem uma parte negativa, né? Estão sempre em descompasso com a situação, né? O que a gente chama aí, os homens vão entender bem a expressão, né? O freio de mão puxado, né? Nós temos aí, parece que é pelo simples prazer de ser contra, né? Esse é um típico murmurador, né? E precisamos acender então um alerta aí não só para a murmuração, mas para esses 5 pecados, né? Para esses 5 pecados que são cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova e a murmuração. Temos que vigiar e lutar, irmãos. Temos que estar atento, não atingirmos nós sabemos que não vamos atingir a santidade plena aqui, mas podemos caminhar de glória em glória, sendo abençoados a cada passo na direção de sermos homem ao máximo. Nós sabemos, irmão, a gente não está requerendo aqui que sejamos santos na plenitude, porque não seremos aqui, né? Nós precisamos caminhar de glória em glória, de fé em fé e buscar essa santidade. E nós vimos também nas outras séries, né, no finalzinho eu comentava ali algo sobre o homem, né, a questão do Éden, né? Quem ver aí o primeiro vídeo, Uma Sentença Forte, vai ter um contexto melhor. Mas nós dizemos lá que a primeira coisa, não é, que Deus deu ao homem foi a sua presença, né? E a segunda coisa que Deus deu ao homem foi trabalhe e cultive a terra, né? Tudo isso antes da mulher. Então Eva conheceu Adão aonde? No Éden, ou seja, na presença de Deus e cultivando a terra. Gênesis 2:15. E essas prioridades são claras que Deus deixou.
não é? E ele disse então, nessa parte final, cultive a terra, em Gênesis 2,15. E aí, o que é cultivar, né? Significa obter o melhor em tudo que está a seu redor. Por que a gente cultiva uma horta? Para você obter o melhor que está ali, não é isso? Maximizar o potencial de tudo ao seu redor. Isso é cultivar. Eu quero ter o máximo do potencial ao meu redor. Então, isso é cultivar. E fazer todas as coisas próximas ser frutíferas. Senão não tem sentido você cultivar. Então, Deus disse isso para quem? Para o homem, antes da mulher. Então, isso Deus disse ao homem: cultive a terra, trabalhe, né? Então, uma mulher deve encontrar um homem aonde? Na presença do Senhor, cultivando, trabalhando. Amém, irmãos? E aí, então, para fechar essa série, eu gostaria então de deixar bem claro que precisamos acender o alerta com relação a esses 5 pecados que são básicos, por isso que Paulo trouxe na carta de 1 Coríntios 10, é onde devemos observar esses itens para que possamos caminhar fortes na presença do Senhor, atingirmos o nosso potencial, né, com a graça do Senhor. Amém, irmãos? Então, para finalizar, eu gostaria de fazer uma oração e podermos sair depois que você ouvir, né, esse sermão, a gente sai fortalecido, cada vez mais forte na presença do Senhor. Deus Pai, obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós e o Senhor deixou prioridades claras aos homens, ó Deus, e nós estamos aqui prontos para aceitar e pedir a Tua ajuda, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, que nos ajude, ó Pai. Porque só o Senhor consegue transformar cada um de nós naquilo que o Senhor sonhou. Pai, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha, ó Pai, amor, muito amor conosco, ó Pai. Nós sabemos que tem e nós precisamos levar a Ti o nosso amor, ó Pai. Que possamos, ó Pai, andar nos Teus caminhos, ó Senhor, e venhamos a entender e que Teu Santo Espírito, ó Deus, nos dê discernimento sobre cada um desses pecados e nos ajude a limpá-los. Incomode, ó Pai, cada um de nós naquilo que precisa ser limpo e que possamos estar fortalecidos para que possamos, ó Deus, fortalecer a Tua igreja, para que possamos, ó Deus, na família que pertencemos, sejamos, ó Pai, algo forte, algo que o Teu Santo Espírito, ó Deus, seja muito próximo e possamos estar atentos a cada palavra do Senhor. Pai, muito obrigado e que sejamos, ó, a partir de agora, né, homens de valor, homens ao máximo. Fiquem com Deus. Um forte abraço e espero que estejamos de volta em breve. Até mais, irmãos.